Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que traz assuntos da atualidade, assuntos interessantes, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, cuja referência é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, do medo, da mentira e de tudo aquilo que não é de Deus. O nosso intuito é estar compartilhando com você assuntos importantes sob a luz da Palavra de Deus. E neste dia nós queremos compartilhar o programa de hoje com o tema Abrindo Mão da Liberdade. Olha que tema que temos hoje, abrindo mão da liberdade. E a pergunta que vem para mim e para você é: você tem aberto as suas mãos, a sua vida para a liberdade? Vamos ler um trecho da Palavra de Deus para que nós possamos fazer uma reflexão sobre este tema. Eu te convido a compartilhar comigo esta palavra que está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, alguns versículos da Palavra de Deus, começando com o versículo de número 31. Dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma palavra em que Jesus Cristo estava compartilhando com os judeus. Havia ali a presença de alguns que acreditavam nele e outros que não acreditavam nele. E ele estava falando sobre a verdadeira fé, a crença na palavra de Deus e a oportunidade de ter uma vida livre. Ele estava convidando todos a conhecerem a palavra de Deus, a conhecerem a Deus, e que dessa forma, conhecendo a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Cristo estava falando para eles que eles estavam aprisionados. E aí eles questionaram: nós nunca fomos servos de ninguém. E naquele momento eles estavam mentindo, porque eles dizem que desde Abraão eles não tinham sido servos de ninguém. E eles esqueceram, ou eles omitiram, ou eles mentiram, mas eles haviam sido escravizados. Eles foram servos cativos na Babilônia. Eles foram cativos durante muitas influências de governos e países e nações à sua volta. E uma das mais piores foi a da Babilônia. Também foram escravos lá no Egito. Então eles serviram sim, eles foram escravos e presos em alguns lugares do mundo. Eles estavam ali porque Jesus estava falando a verdade, confrontando eles. Confrontando com o quê? Jesus queria, naquele momento, abrir os olhos dele. O Filho de Deus estava ali, enviado por Deus, pelo amor que Deus tem, como João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Jesus estava ali, o Filho de Deus, diante deles, falando para eles. Falando: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Vocês precisam ser livres. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse o Filho? Jesus Cristo.
Se Ele abrir os teus olhos, se você vier para Ele, Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver que você estava aprisionado, mas Ele vai te libertar. E a pergunta que vem, que estava sendo praticamente colocada para aquele povo naquela época em que Jesus pisou a terra, é praticamente a mesma pergunta que eu vou fazer de forma diferente para você neste momento. Para você fazer uma breve reflexão. Você acredita que você está livre? Você acredita que você está tendo liberdade na sua vida nos dias atuais? Ou você está vendo que cada dia que passa você está sendo mais aprisionado, mesmo que você não queira? É uma reflexão. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que a minha e a sua liberdade estão sendo colocadas em xeque, ou seja, estão criando uma situação governamental, mundial, que está chegando na minha vida e na sua vida, de que nós estamos sendo limitados de tudo aquilo que nós fomos criados para fazer. Por exemplo, liberdade de adorar a Deus, liberdade de cultuar a Deus, está sendo tirado de mim e de você. Liberdade de trabalhar está sendo tirado de mim e de você. Liberdade de você conviver em família está sendo tirado de mim e de você. Liberdade de ir e vir, garantidos por Deus, garantido pela Constituição, está sendo tirado de mim e de você. Você está percebendo que nos últimos dias você está abrindo mão da sua liberdade? E Cristo estava falando naquele momento juntamente aos judeus sobre liberdade. O que traz a liberdade? É o conhecimento da verdade. É quando você olha em volta e fala: meu Deus, eu estava cego. Eu não estava enxergando aquilo que estava me cercando. Estão tentando me prender. E Cristo queria abrir os olhos deles, para que eles não fossem escravos novamente, propriamente dito como eles foram, ou das circunstâncias, ou do sistema, ou de outras nações. E é isso que eu gostaria que você fizesse uma breve reflexão sobre isso. Se você está abrindo mão da sua liberdade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão para o nosso segundo bloco com o tema Abrindo Mão da Liberdade. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Abrindo Mão da Liberdade. Nós fizemos algumas colocações no primeiro bloco, fazendo algumas perguntas sobre a forma de liberdade. Trouxemos o texto onde que Cristo estava dialogando com os judeus e falando sobre conhecer a verdade para que eles sejam livres, e aqueles que têm o Filho são livres, são libertos, são verdadeiramente considerados livres. E agora nós entramos no segundo bloco e eu quero rever e ler contigo capítulo 8 de João, versículo 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salmo de número 107, versículo de número 20, também diz assim a palavra de Deus: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Ou seja, o conhecimento da palavra enviada por Deus livrou o povo da destruição. O profeta Oséias, no capítulo 4,
no versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas, aí vem, sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, uma palavra muito forte que Deus compartilha por meio do profeta Oséias. Fala sobre destruição. As pessoas que não têm conhecimento, ou as pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, ou a verdade, ou a palavra de Deus, elas acabam vivendo como cegos, como pessoas que são manipuladas. E Deus não quer que eu e você sejamos manipulados, principalmente manipulados pelo mal. Porque quando nós somos manipulados por outras pessoas, significa que nós estamos sendo dominados por outras pessoas. Significa que eu e você abrimos mão da nossa liberdade e passamos a ser governados, direcionados, guiados por outras pessoas. Isso é aprisionamento. Isso é você abrir mão daquilo que é mais precioso, que Deus enviou seu Filho para que eu e você fôssemos livres. Livre do quê? Livre do pecado, livre do engano, livre da mentira, livre da corrupção, livre da maldade, livre das más influências. Nós fôssemos livres. E o profeta Oséias diz que o povo de Deus, ou o povo de uma forma geral, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque ele rejeitou a palavra de Deus, o conselho de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Quantas famílias têm sido destruídas nos últimos dias, ou nos últimos anos? Quantas pessoas têm dado cabo da sua vida? Quantas pessoas com medo e desesperado? Por causa de uma doença, de uma peste, de um vírus. A humanidade já enfrentou muitas situações piores do que essa. Você precisa estar centrado, você precisa ter a sua confiança centrada em Deus. Você tem que fazer os cuidados, sim, as orientações de cuidados, mas você não pode deixar de viver a sua vida, de abrir mão da sua vida, de abrir mão da sua família, de abrir mão do seu trabalho, de abrir mão do seu Deus, em função de coisas que não estão corretas. Então, o profeta, o próprio Cristo, o sumo profeta, o profeta dos profetas, ele está alertando o povo ali. Se o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus Cristo. Verdadeiramente sereis livres. E se você é um cristão, se você é livre, e nós estamos no Brasil e a maioria dos brasileiros são cristãos, eles são livres. Livre para quê? Livre para adorar a Deus, livre para trabalhar, livre para amar sua família, livre para ir e vir. E você não pode abrir mão disso. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É o que o profeta disse, é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus está falando. Falta de conhecimento, às vezes você não busca nada e você vai sendo manobrado daqui para lá. Você já deve ter ouvido falar em massa de manobra. O que é isso? São pessoas que são conduzidas e levadas do jeito que o sistema quer. Mas você não foi feito para isso. Deus, quando te criou, Deus ainda quando você era informe no ventre da tua madre, Deus já tinha um projeto para a sua vida. E Ele quer cumprir a vontade dEle sobre a minha e sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas para isso é necessário se aproximar de Deus. Mas alguma coisa está me distanciando de Deus? Talvez sim, pode ser os erros, as falhas, o pecado, a omissão. Mas se você se arrepender, se você voltasse para Deus, Deus vai te conceder misericórdia. Ele vai perdoar os seus erros, os seus pecados.
E Ele vai trilhar dias melhores para você. Ele vai restaurar aquilo que está quebrado. Ele vai quebrar aquelas correntes que estão te aprisionando, como o medo, como o desespero, como a depressão, como a síndrome do pânico, que tem aumentado drasticamente e ninguém tem falado nisso. Poucas pessoas falam nisso. A mídia, então, de uma forma geral, não fala nisso. Só fala em pandemia. Pandemia tem que ser tratada com cuidado, com cautela. Ela não pode debilitar mais a pessoa para fragilizar de enfrentar e poder enfrentar com resistência a pandemia. Nós não estamos falando aqui em abolir cuidados, mas tudo que é exagero, você tem que pensar. Tem pessoas que estão sendo levadas nos dias de hoje a morrer de fome, porque não tem sustento. Tem pessoas que estão morrendo nos dias atuais por tratamento errado. Infelizmente é verdade. Tem pessoas que estão morrendo porque estão deprimidas e perderam a vontade de viver. E quando a pessoa perde a vontade de viver, não precisa ter vírus, não precisa ter nada. Ela vai minguando até morrer. Por isso, não abra mão da tua liberdade. E o que Deus está falando é: desperta tu que dorme. Abra o teu entendimento, busca o conhecimento de Deus, para que você possa se posicionar de uma forma melhor. Enquanto você faz uma breve reflexão aí, com tudo isso que nós estamos falando, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje: abrindo mão da liberdade. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Abrindo Mão da Liberdade. Nós compartilhamos no primeiro bloco, falamos de um diálogo que Jesus teve com os judeus, relatado no capítulo 8 de João, nos versículos, citamos dos versículos 31 ao 36, e no 36 fecha Jesus dizendo: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. E ali, aquele diálogo que aconteceu, onde Jesus queria confrontá-los sobre a verdadeira liberdade. No segundo bloco, nós citamos Salmo 107, versículo 20, que fala sobre a possibilidade de Deus sarar quando você tem conhecimento da palavra. Ele envia a palavra, ou seja, o conhecimento, você recebe aquela palavra e Deus age sobre a sua vida para a cura espiritual e cura natural. E citamos o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós trazemos isso para o tema, ou seja, por falta de conhecimento, muitos têm sido destruídos e muitos têm perdido a sua liberdade, ou abrindo mão da sua liberdade. E nós estamos aqui para que você reflita, faça uma reflexão interna e externa da sua vida, para ver o que você está fazendo e o que você está permitindo nos dias de hoje. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo está relatando sobre a importância de nós não nos conformarmos com a situação. Ou seja, a situação está ruim, a pandemia está aí, então desista de tudo. Fique preso
e desista de tudo. Não, não é para aceitar essa situação, é para se posicionar. Se posicionar de que forma? Primeira coisa, se aproximar de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus precisa se cumprir na minha vida e na sua vida. E a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo relatando, ela é boa, perfeita e agradável. O profeta Jeremias diz no capítulo 29, no versículo 11: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para vos conceder o fim que vós desejais, para abençoar vocês, para prosperar vocês. É isso que Deus quer. Mas quem não quer isso? É o outro, é o inimigo das nossas almas. Mas assim como Deus usa pessoas para falar do amor dele, da palavra dele, da esperança que há nele, da vida eterna que há nele, no Filho Cristo Jesus, também o outro inimigo das nossas almas, o diabo e os seus seguidores, também eles são instrumentos para destruir a minha vida e a sua vida. Pelo menos eles tentam. Como diz João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? É o diabo. E quem serve ao diabo? São os demônios. E quem serve aos demônios? São pessoas do mal. E eles vieram para quê? Para roubar, matar e destruir. Você não está entendendo o que está acontecendo? Estão roubando a minha e a sua paz, a minha e a sua liberdade. Eles vão matando aos poucos, minando a gente. E depois eles destroem as nossas vidas, famílias, cidades, nação. É isso que está acontecendo. E Deus quer que você abra o teu entendimento, busque Ele, porque Ele pode mudar esse quadro. Alguns dizem, não tem mais jeito. Sim, tem jeito. Enquanto eu e você estamos na terra, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, há esperança, há jeito. Nós somos aqueles que podem orar e Deus sarar. Quantas tentativas, quantos remédios, quantos medicamentos, mas até agora nada de solução. Eles batem a cabeça, cada um fala uma coisa e até agora nenhuma solução. Esqueceram de buscar aquele que pode mudar a história, aquele que pode mudar o quadro, aquele que pode sarar verdadeiramente, cessar essa pandemia. No Egito foi permitido pestes e pragas, mortandades. Depois da última, Deus cessou. Deus pode cessar a mortandade por essa doença no Brasil e por outras? Pode. Depende de quem? De nós nos posicionarmos, buscarmos a Deus. Por isso, diga não a tudo aquilo que está errado. Não se conforme com o apóstolo Paulo disse, nem que seja para morrer. Ele morreu. Eu e você um dia vamos morrer, mas precisamos morrer com dignidade, lutando. Lutando de que forma? Pela nossa liberdade, porque foi Cristo quem nos deu a liberdade. Ele morreu naquela cruz, aquele sacrifício é para que eu e você fôssemos livres, tivéssemos liberdade de adorá-lo, e que no dia da eternidade, no dia determinado, Ele vem nos buscar para nós morarmos com Ele por toda a eternidade. E nós não podemos abrir mão de adorar a Deus, de buscar a Deus. Você acha normal igrejas fechadas? Pessoas proibidas de trabalhar? Pessoas, trabalhadores sendo presos, enquanto bandidos estão sendo soltos? Isso é inversão de valores, isso é contrário à palavra de Deus. Isso é injustiça acontecendo e o nosso Deus é justo, Ele quer que justiça aconteça e não que injustiças aconteçam. Mas você precisa se posicionar, quer você seja cristão ou não seja, você precisa se posicionar, porque a palavra de Deus orienta que quem não tem conhecimento é destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Busque o conhecimento, veja as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e você precisa se posicionar, primeiro diante de Deus, e depois dar um basta nessa situação. Que basta esse, se posicionar, não aceitar as coisas erradas. E tem muita coisa errada, muita coisa por detrás de tudo isso que nós estamos vendo. Busque o conhecimento de Deus
e das coisas que estão acontecendo. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por este dia, por esta oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra, o teu ensinamento, e pedir, Senhor, por estas vidas que estão conosco neste momento, Senhor, compartilhando, assistindo, Senhor, que o Senhor vá ao encontro delas, dos seus familiares, onde eles estiverem, Senhor, e Senhor, quebra, Senhor, as correntes que nos aprisionam para entendermos a grandeza do Teu amor, a presença do Senhor e o poder do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, cidade e nação, para que nós possamos entender que o Senhor nos ama desde o princípio e o Senhor quer o melhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, desperta, Senhor, este povo, desperta esta nação, Senhor, para que eles possam se posicionar como aqueles que rejeitam as coisas do mal, a injustiça, a corrupção, a maldade, e aqueles que desejam, Senhor, que esta nação seja uma nação abençoada por Deus, uma nação justa, onde o povo possa ter liberdade de te adorar, liberdade de trabalhar, liberdade de ir e vir, liberdade de transpor e transmitir o grande amor que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Assim nós oramos pedindo que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Fazemos isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça a sua paz sobre ti e sobre a sua família. Até o nosso próximo encontro, num outro programa, Momento de Reflexão. Deus abençoe a todos.